Está começando a gravar, vai começar a gravar? Não está gravando. Então vamos lá, para a gente poder mandar depois para os outros colegas. Bom dia a todos vocês. Hoje a professora Verilda, ela teve um problema pessoal e ela não vai poder participar. Ela me avisou isso ontem à noite. Mas vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Qualquer dúvida, vamos continuar falando sobre meios de transporte. E qualquer dúvida pode me interromper aí no meio, tá bom? Semana passada nós já até começamos a falar sobre isso, né? Sobre os meios de transporte. Vamos dar continuidade hoje. Eu pergunto, para que servem os meios de transporte, pessoal? Para que existem os meios de transporte? Para se locomover, professor. Para o quê? Para se locomover. Para se locomover. Para que mais? Facilitar o nosso dia a dia? Facilitar o nosso dia a dia. Que mais? Vamos lá. Se são meios de transporte, significa que eu estou transportando alguma coisa, né? Eu transporto só gente? Não. Mercadoria Não. também não. Eu transporto o quê? Mercadorias. Uhum. Na verdade, acho que o meio de transporte ele é até mais importante para aquilo que nós transportamos, né? Para o nosso dia a dia, do que para a nossa locomoção. Vamos pensar como é que começou isso daí. Então, vou colocar aqui uns slides e a gente vai discutindo por esses slides aqui. Como é que vocês imaginam que começou esse meio de transporte? Será que faz tempo que tem meios de transporte? Ou é uma coisa recente? Bom, desde a época do descobrimento do Brasil já existiam as caravanas usadas pelos portugueses, então acredito que faz muito tempo. Eu acho que desde que o homem, né, saiu da vida sedentária dele, que já existem os meios de transporte, né? Então, os meios de transporte são responsáveis pela circulação de pessoas e diversos produtos num determinado espaço. A gente chama de espaço geográfico. Esse transporte ele era realizado por onde? Pela ação humana. Quem levava esses transportes era o próprio homem, que usava o próprio corpo para transportar alguma coisa. Isso, depois que ele associa cestas, carroças e outros equipamentos para transportar várias coisas. Depois ele começa a usar o quê? A partir do momento que o homem começa a domesticar os animais, ele começa a usar esses animais na agricultura e no transporte dele também. Então, nós temos os animais que eram usados. Hoje, usa-se mais máquinas, né, do que animais na agricultura em geral. A gente usava os animais para arar a terra, né? Aqui tem uma foto de um cavalo puxando um arado. E eu tinha os animais que levavam as pessoas, que transportavam as pessoas de um lugar para o outro. Conforme a gente vai evoluindo, eu chego na Revolução Industrial, ou seja, a Revolução Industrial é quando eu começo a mecanizar a minha produção, né? Começo a colocar máquinas na produção, e aí eu começo com as máquinas a vapor, começo também com as locomotivas a vapor, que existe, né? Hoje existe mais por questão de turismo, mas há 50, 60, 70, 100 anos atrás, vamos dizer assim, até 100 anos atrás, as locomotivas eram todas a vapor. A gente vê em alguns filmes ainda o pessoal jogando lenha dentro do maquinário da locomotiva, ela vai queimando e vai conseguindo puxar os outros
vagões. Essa locomotiva a vapor, até os próprios barcos a vapor, né, eles trazem até um certo dinamismo, ou seja, eu vou melhorando meus meios de transporte. Isso com o passar dos anos, né? Então, daqui eu começo a melhorar, inclusive, as minhas locomotivas, né? Eu deixo de tê-las por ser a vapor. Em qualquer coisa que eu vá transportar, o que eu preciso, quando a gente pensa em transporte de mercadorias, para eu hoje saber qual é mais vantagem, eu vou pensar na carga que eu estou transportando, a quantidade daquilo que eu posso levar, qual o peso daquilo, qual o valor, qual a distância que eu vou percorrer e o tempo de percurso. No Brasil, a gente usa muito o transporte rodoviário. Por isso que as nossas estradas, a gente tem muitos caminhões nas estradas transportando mercadorias para todos os lados. Você lembra quando o ano passado, que teve uma greve, ano passado não, ano retrasado, que teve uma greve dos caminhoneiros? Sim. Sim. O que é que aconteceu no país quando teve essa greve? Tudo ficou parado, porque a gente necessita disso para poder ter nossos mantimentos. Ou seja, a gente correu o risco, né, de desabastecimento de várias cidades. As pessoas correram atrás de combustível, nos postos de gasolina, ficaram aquelas filas enormes, uma grande preocupação nos mercados, se ia faltar comida, se ia faltar bens de consumo. Por quê? Por causa desse medo, né, de não se ter as coisas. É aí que a gente começa a entender da importância dos meios de transporte no nosso dia a dia. É que aqui no Brasil, a gente usa muito o transporte rodoviário. Então, os caminhões que transportam muito da nossa carga, muito de tudo que se transporta no país é combustível, ferro, aço, muita coisa é transportada por caminhão, fruta, N coisas. E utilizamos pouco o transporte ferroviário ou o transporte fluvial. Hoje, o transporte terrestre, ele chega a ser 60% de tudo que é transportado no país. Os outros 40% estão distribuídos nos transportes marítimos, ferroviário, fluvial, aéreo, ou seja, no Brasil, o transporte rodoviário é o que manda, né? A gente viu que eles mandam na economia, que quando eles pararam, a economia praticamente parou também. Então, nós temos esses nossos principais meios de transporte, terrestre, que aí vai o ferroviário, o rodoviário, o metroviário, os aquáticos, fluvial, que vai nos rios e marítimo no mar, e o aéreo, que é o transporte pela aviação. O fluvial é um dos meios mais antigos que a gente conhece. O homem sempre utilizou os rios, né, como caminhos naturais para povoamento. O próprio Brasil, né, a gente tem vários rios aí que as pessoas os bandeirantes iam seguindo para desbravar esse Brasil, né, para o interior do Brasil. Na Europa, eu tenho vários canais, né, e barragens, instalações portuárias que foram construídas para aproveitar melhor o transporte de diversas mercadorias. Até hoje, eu utilizo muitos rios, né, meu transporte muito fluvial na Europa é bastante utilizado, nos Estados Unidos também, apesar dos Estados Unidos ter uma grande rede ferroviária, ele ainda tem transporte pelos seus rios, pelo rio Mississippi, que é o principal rio americano. Na Europa, tem alguns rios em algumas cidades, como o Rio Sena, que cruza toda a cidade de Paris,
o rio Danúbio, que corta toda a cidade de Budapeste, na Hungria, o Volga, o rio Reno, são rios, como aqui no Brasil, se pegar a cidade de São Paulo, nós temos o rio Tietê, que é um rio muito importante para nós paulistas, porque ele corta todo o estado de São Paulo, e muitas das áreas dele, a navegação dele é utilizada. A gente não utiliza ele aqui para a nossa região, para transporte de mercadorias, mas para outras regiões, bem mais para o interior, é utilizado o rio Tietê. Aqui no Brasil, nós temos como grandes rios de transporte de mercadorias o rio Amazonas. Quem vive na região amazônica depende muito do rio Amazonas, tanto para transporte de pessoas, como para transporte de mercadorias, como para transporte de equipamentos médicos. Nas eleições, a gente vê muito o pessoal levando as urnas, né, para votação através de barcos pelo rio Amazonas. O rio São Francisco é um rio muito importante para a navegação na região Nordeste também. Ele corta, ele que nasce em Minas Gerais e vai desaguar entre Alagoas e Sergipe, ou seja, ele é um rio extenso, então ele cruza estados importantes da região Nordeste, começa no Sudeste, mas ele cruza regiões importantes para a navegação na região Nordeste. A grande vantagem do transporte fluvial é que ele tem um custo operacional baixo, né? Ele tem uma grande capacidade de carga, ele é econômico para grandes distâncias, por quê? Porque eu consigo levar muitas mercadorias para grandes distâncias e meu consumo de energia é muito pequeno, né, para um barco, comparado com outro. Aqui eu estou sempre comparando com outros meios de transporte. Além do transporte fluvial, eu tenho o transporte marítimo, que hoje sofreu grandes modificações, evoluiu muito o transporte marítimo, desde aquelas embarcações movidas a remo, a vela. Hoje, né, as grandes embarcações movidas a petróleo, até energia atômica. Num navio, eu consigo transportar muita coisa, uma quantidade muito grande de containers que eu utilizo para transportar. E hoje, como o mundo está totalmente globalizado, ou seja, eu tenho mercadoria vindo de todos os lugares, usa-se muito o transporte marítimo. Então, nós temos, pelos mares aí, navios cruzando os mares com várias mercadorias, desde a nossa soja, que vai para a China. Então, imagina, a soja que é colhida lá no Mato Grosso, vamos pensar na soja, ela é colhida no Mato Grosso, muitas vezes ela vem ou de caminhão ou de trem, né, ou pelo transporte ferroviário para os nossos portos. De lá são embarcadas em containers para a China, né? O Brasil exporta muita soja para a China. Então, ao quantos meios de transporte eu utilizo só para um produto, desde a sua produção na fazenda até o seu destino final. Na China, por exemplo. E quando chega na China, sai desse container, vai para caminhões que vão levar essa soja para N destinos, né, para vários destinos. Então, olha a importância dos transportes na vida das pessoas. Ele ainda é o principal meio de transporte, como eu falei, para longas distâncias, para mercadorias. Aqui nós temos uma imagem de um navio com vários containers. Então, eu consigo trazer várias coisas, né? Se hoje em dia se transporta N mercadorias,
nosso problema aqui no Brasil com o transporte marítimo é a eficácia dos nossos portos, né? Nós temos muitos portos onde os navios ficam parados esperando para descarregar ou para carregar mercadoria. Isso acarreta prejuízo, porque eu estou com o navio lá parado. Imagina você manter um navio parado, né, enquanto ele é carregado, descarregado, ou esperando para descarregar ou para carregar. Um porto brasileiro que ele tem que ele é um dos mais eficientes aqui no Brasil, é o porto de Paranaguá, no Paraná, comparado com os portos do Rio de Janeiro e de Santos. De Santos é um dos principais portos do Brasil, como o do Rio de Janeiro, só que eles não são tão eficientes quanto o porto de Paranaguá. E aqui eu estou falando da velocidade com a qual o navio entra, carrega e já sai, ou ele entra no porto, descarrega e já sai também. Então, isso é o que influi muito no nosso transporte marítimo, né? O transporte marítimo ele pode ser internacional ou nacional, ou seja, dependendo do internacional utilizado para grandes distâncias, e a navegação costeira ou de cabotagem é aqui que a gente vai seguindo pelo nosso litoral. O transporte ferroviário, ele foi o principal meio de transporte no século XIX, aí estamos falando entre os anos de 1801 até 1900. Ele sofreu uma grande expansão mundial entre a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX, principalmente na Europa e na América do Norte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil também se desenvolve muito o transporte ferroviário nesse período, né, na segunda metade do século XIX, em torno de 1850, quando a gente começa a construir várias estradas aqui, as estradas que ligam hoje, essa estrada aqui, a Mogiana, que vai de São Paulo aqui para o interior do estado, a que desce para Santos, que eram as estradas de ferro que foram construídas para transporte de pessoas, mas principalmente o transporte de mercadorias. A Europa, ela tem essa grande vantagem, né? Ela tem um grande número de ferrovias ligando aqui as suas áreas portuárias, as suas áreas produtivas no interior. Então, ela promove uma integração entre o comércio e a circulação de pessoas e de mercadorias. Dentro do transporte ferroviário, nós temos os metrôs, que na Europa, em muitas cidades da Europa, você tem o metrô chegando até os aeroportos, ou seja, você não precisa ir de carro para as pessoas que vão viajar, diferentemente aqui de São Paulo, por exemplo, onde tem lá o aeroporto de Guarulhos, 90% das pessoas, até mais, mas quase 100% das pessoas que chegam no aeroporto de Guarulhos, elas vão de carro ou de ônibus. Em muitas capitais na Europa, em muitas cidades na Europa, você pegar Portugal, por exemplo, pegar a cidade de Lisboa, o metrô tem uma estação do metrô dentro do aeroporto, ou seja, as pessoas chegam de viagem ou vão viajar, já vão direto para o aeroporto. É uma grande facilidade, né, essa circulação de pessoas. Aqui em São Paulo, começaram a fazer, né, durante a Copa do Mundo de 2014, um trem para chegar praticamente do aeroporto, e até hoje, né, ele mal funciona, esse trem. Então, nós temos esse grande problema aqui principalmente na cidade de São Paulo, né? Até para chegar aqui, em Viracopos, que é o aeroporto da nossa região, a gente não tem transporte ferroviário que chega lá perto. As
pessoas são obrigadas a sair de carro ou de ônibus para lá. Isso encarece, qual o problema disso? Que fica muito caro você chegar até um aeroporto. Se fosse, em vez de ser mais barato, que do mesmo jeito que eu tenho uma linha ferroviária que traz pessoas em algumas cidades da Europa, muitas delas eu tenho a ferrovia bem próxima do aeroporto também, em algumas estações ferroviárias. Para quê? Porque eu também tenho o transporte aéreo de mercadorias também, né? Então, países com grande extensão territorial, como Estados Unidos, Canadá, China, Rússia, tem grandes ferrovias, né, que liga de uma ponta a outra, né? Nos Estados Unidos você pode ir da costa leste à costa oeste, ou seja, do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, de trem. Você pode fazer isso. A própria Europa, você consegue cruzar a Europa de trem, né? A União Soviética, a ferrovia transiberiana, né, que é a maior do mundo, ela cruza toda a Rússia, né, que vai de Moscou até no litoral do Pacífico, para levar mercadorias e pessoas também. Isso barateia muito, porque as pessoas, esse tipo de meio de transporte, o ferroviário, as pessoas podem demorar dias a viagem, que ele não é tão veloz como alguns outros, mas, em compensação, você tem onde a pessoa... você tem cabines onde a pessoa... Você tem quartos, praticamente, você tem camas para as pessoas dormirem, né? Aguardando essa viagem. Você tem muitos jovens na Europa que viajam utilizando as ferrovias. No verão europeu, o jovem que vai viajar, ele usa muito as ferrovias, porque ele consegue ir de um país para o outro sem problema nenhum, num transporte extremamente seguro, inclusive. Então, em 150 anos, a gente sai de 8 mil quilômetros de ferrovias para mais de 1.200.000 quilômetros, né, de ferrovias instaladas. No Brasil, tem pouco menos de 30 mil quilômetros de ferrovias instaladas, que é muito pouco. Só que o problema do Brasil foi o desenvolvimento na década de 50 do transporte rodoviário e foi se abandonando as ferrovias. Então, as ferrovias hoje são um pouco sucateadas no Brasil. Os Estados Unidos é que tem uma das maiores redes ferroviárias, né? Como eu falei há pouco, eu posso ir do leste para o oeste, do norte para o sul, por meio de trens. A grande vantagem do transporte ferroviário é a capacidade para transportar cargas e pessoas, é o mais econômico. Ele pode ter diversas opções de energia, né? A vapor, a diesel, eletricidade. O material é de longa duração, ou seja, os trilhos são de longa duração. Hoje, os trens modernos atingem velocidades muito grandes, principalmente, né, aqueles trens bala que a gente ouve falar no Japão, né, vão muito rápido. Aí estamos falando de 200, 300 km por hora. E o transporte ferroviário estimula muito o desenvolvimento de indústrias de base, aquela indústria pesada, aquelas grandes indústrias, né, de siderurgia, né, para grandes maquinários, que eu tenho que transportar peças muito grandes, né, para grandes distâncias. O mais barato ainda é o transporte ferroviário. O rodoviário, né, é o que a gente mais usa, né, aqui no Brasil. Como eu falei na aula passada, muitas das trilhas abertas, né, aqui no Brasil hoje são as estradas. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Muitas das trilhas abertas pelos povos antigos viraram estradas também.
No início, o transporte rodoviário ele funciona como complemento ao transporte ferroviário, né? Só que com o passar do tempo, aqui no Brasil, nós começamos a desativar algumas ferrovias, principalmente para transporte de pessoas, e elas se começam a se tornar deficitárias, né? Porque eu começo a colocar ônibus para transportar pessoas, que era mais rápido, apesar de eu transportar uma menor quantidade de pessoas dentro de um ônibus, ele ainda é mais rápido do que o trem, ou seja, como eu falei agora há pouco, né, a grande vantagem das rodovias, né, é essa versatilidade, né, e a facilidade de ligar origem e destino. Você que sai de São Paulo, que está vindo para Indaiatuba, de ônibus você sai lá da rodoviária de São Paulo, você está aqui dentro da cidade de Indaiatuba. E com o carro, você tem essa grande facilidade da rodovia te levar para tudo quanto é lugar. Todas as rodovias são interligadas, né, com as cidades, então você tem um grande fluxo de pessoas utilizando as rodovias. Como eu falei, na década de 50 é que começa o desenvolvimento da nossa indústria automobilística. Então, já que eu vou desenvolver a indústria automobilística, eu tenho que ter rodovia para isso. Esse desenvolvimento começa com um presidente do Brasil chamado Juscelino Kubitschek, que faz o Brasil se desenvolver muito. Ele foi presidente de 1955 até 60, né? Eram quase 5 anos de governo, foram 5 anos de governo do Juscelino Kubitschek, e o país se desenvolveu muito nesse período dele. E um dos marcos foi o desenvolvimento da indústria automobilística e, consequentemente, com as rodovias. E eu tenho também o transporte aéreo, que começa quando as pessoas começam, a gente inventa o balão, depois aparece o dirigível, para depois aparecer os grandes planadores, os aviões que a gente tem hoje, que transportam para longas distâncias também. Hoje, o transporte aéreo ele é mais utilizado para transportar pessoas do que cargas, né, do que mercadorias. É um meio de transporte um dos mais seguros que existe, né? Ele se desenvolveu muito nos últimos 100 anos, né? O transporte aéreo se desenvolve muito, e a tal ponto do homem conseguir chegar na Lua, né? De transportar pessoas, né? Aqui do planeta Terra para a Lua, como foi o caso quando o homem chega na Lua em 1969, numa nave espacial, leva 3 astronautas americanos para a Lua. E está sendo desenvolvida, né, de fazer pesquisa até em outros planetas. O transporte aéreo é utilizado desde 1919, ou seja, há 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Santos Dumont é o aviador, foi o inventor brasileiro que realizou o primeiro voo num balão não, num avião, né? Primeiro num balão, mas depois num avião, em Paris. E por que isso em Paris? Porque todos os inventos eram mostrados na Europa, né? A grande frustração do Santos Dumont é quando os aviões são utilizados na Primeira Guerra Mundial, ou seja, você tem os aviões que até então foram criados para transportar mercadorias e pessoas, né? Você tem ele utilizado para a guerra, que é um meio de transporte, né? Foi um meio de transporte utilizado na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial,
Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Aqui a gente viu hoje todos os meios de transporte que nós temos, né? Todos eles. Seja ele rodoviário, ferroviário, todos os modelos. Perguntas, crianças? Não. Deu para entender esses meios de transporte, como eles são utilizados? Sim. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Eu vou parar de gravar e vou fazer a chamada, tá bom?